né? Ah, aquela pessoa me fez mal, ela vai ver, né? Como é que eu vou ser, como é que Deus vai me exaltar. Tem pessoas que é assim, né? Às vezes se coloca no lugar, né? E até a palavra que o seu Mário leu ontem, que a gente não pode tratar o mal com o mal. A gente tem que tratar o mal com o bem. Se a pessoa fez o mal, a gente tem que, ó, deixa lá, deixa que Deus acerta, né? As contas por nós, porque a justiça vem do nosso Deus. Não precisa a gente pedir nada. José, ele não pediu nada, ele não pediu nada, mas assim como no sonho dele, assim como Deus tinha revelado, aconteceu. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nesse momento, Pai, a ti clamamos, porque sabemos, Pai, que tu mesmo fala, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, se queremos saber alguma coisa, devemos te clamar. E nessa manhã eu te clamo, Senhor, junto com meu irmão Fábio, que ele venha ter mais e mais sabedoria divina e sabendo que quando a gente clama, tu respondes, Senhor. E eu creio na tua providência, Senhor, em nossas vidas, Pai. Obrigado por esse dia denominado 10 de dezembro. Que esse dia de dezembro, 10 de dezembro, que a gente venha ter muita paz, que tu venha nos orientar, Senhor, nesse decorrer de dia. Vamos ler a tua palavra. Deus, que tu venha nos orientar e fazer com que, Pai, ela não fique só sendo lida, mas que ela venha a ser cumprida em nossas vidas. E aquele que está do outro lado da telinha, venha saber que tu és Deus, de poder, de honra e de glória. Gratidão nesta manhã. Obrigada, meu Deus. Estamos vivos para dizer que tu és Deus. Obrigada, 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 meu Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Os irmãos de José voltam ao Egito. A fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinha trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: voltem e compre mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá lhe disse: aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Se o Senhor resolver enviar conosco nosso irmão, iremos e compraremos mantimento para o Senhor. Mas se o Senhor não o enviar, não iremos, pois o homem nos disse: vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Israel respondeu: Por que que vocês, por que que vocês me fizeram esse mal, dando a saber aquele homem que vocês tinham outro irmão? Eles responderam: o homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e de nossa parentela, dizendo: o pai de vocês ainda é vivo. Vocês têm outro irmão? Nós. Voltando de novo aqui, desculpa. Ele fez a pergunta, né? Ou seja, o José fez a pergunta: o pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como podíamos adivinhar que ele nos diria: traga o outro irmão? Então, Judá
disse a Israel, seu pai: Deixe o jovem ir comigo e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão, o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não trouxer de volta e não puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, disse: Se é assim, então faça o seguinte: pegue de mais precioso desta terra, põe nos sacos para que os mantimento e leve de presente a este homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Leve dinheiro em dobro e devolva o dinheiro restituído na, na boca do saco de cereal. É possível que tenha havido algum engano. Leve para os irmãos de vocês e levante-se e voltem àquele homem. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: Leva estes homens para casa, mas redes e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara, e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: É por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos? E se chegaram ao mordomo da casa de José, falaram à porta e disseram: Ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimentos. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco do cereal. Nosso dinheiro intacto tornamos a trazê-lo convosco. Trouxemos também outro dinheiro convosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro no saco de cereal. Ele disse: Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouros no saco de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim. Eles trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José. Ele deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos jumentos. Então prepararam um presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos, e prostraram-se perante ele até a terra. Eles lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: Vosso pai, o ancião, de quem me falaste, vai bem? Ainda vive? Responderam: Vai bem, o teu servo. Nosso pai vive ainda.
e abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto, saiu. Conteve-se e disse: Serve a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte. E a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porque é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilharam entre si. Então ele apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Glória a Amém. Deus. Amém. Glória a Deus. Uau. Bom dia, Ruth. Bom dia, Tamires. Bom dia. Bom Bom dia, dia. gente. Bom dia, meninas. Bom dia. A gente vê aqui, né? Só quer comentar, não, Marinês? Hã? Tamires, quer Eu comentar alguma coisa? estou maravilhada com essa história, né? José requerer, né, aquele irmão, que alegria. Eu me emocionei, né, pelo fato de José, com aquele amor de ver, né, seus irmãos não estavam reconhecendo, não tinham reconhecido a José, mas José fez essa troca aí que só venderia de novo se levasse o irmão. Agora, que prazer, né, dele sentir, né? Aqui eu vejo fidelidade nos meninos, né, que devolveram o que não era seu, porque Jacó assim fez com que eles devolvessem colocando. Vejo a fidelidade e vejo a fé também de José, né? Esse capítulo é muito lindo, gente. Nossa, eu fiquei meditando nesse capítulo 43, levantou mais minha fé, levantou mais a minha sinceridade diante de Deus, né? Que a gente requer aqui, que esse capítulo aqui requer de nós que sejamos fiéis. Doem que doer, faça o que fazer, mas devemos a nossa fidelidade diante de Deus. Amém. Aqui eu estava observando, né, desde ontem, que demorou um tempo, um certo tempo, para eles voltarem a José novamente, né? Porque quando José falou, né, para eles deixarem o irmão preso e voltar para poder buscar Benjamim, acredito eu que sendo eu assim, né? A gente não sabe o momento, né? O momento. Então, às vezes a gente não conhece nem a gente mesmo, né? Imagine outras pessoas que estão ao nosso redor. E acredito eu que sendo eu gosto de me colocar no lugar, né? Eu voltaria imediatamente. Eu deixaria lá, né? Deixaria lá o mantimento e já voltaria a buscar meu outro irmão. Mas mesmo, né, os irmãos de José querendo fazer isso, Jacó, ele não permitiu de imediato que levasse Benjamim. Então, certo que eles não poderiam voltar. Então, precisou demorar um certo tempo para poder Jacó, né, deixar Benjamim voltar. Por quê? Porque não tinha mais mantimento.
Então Jacó só permitiu que eles voltassem porque não havia mais o mantimento. E nisso o irmão estava lá, né? O Simão estava lá preso. Certo que José ele não ia fazer mal, tratou, né? Seu irmão estava preso, mas estava lá guardado. Ele não era como os demais, né? Ele não iria fazer como eles fizeram com ele, porque ele era uma pessoa, né? Uma pessoa mesmo de Deus. Porque hoje em dia a gente vê até pessoas que se diz ser de Deus querendo ver a derrota dos outros, né? Ah, aquela pessoa me fez mal, ela vai ver, né? Como é que eu vou ser, como é que Deus vai me exaltar. Tem pessoas que é assim, né? Às vezes se coloca no lugar, né? E até a palavra que o seu Mário leu ontem, que a gente não pode tratar o mal com o mal. A gente tem que tratar o mal com o bem. Se a pessoa fez o mal, a gente tem que, ó, deixa lá, deixa que Deus acerta, né? As contas por nós, porque a justiça vem do nosso Deus. Não precisa a gente pedir nada. José, ele não pediu nada, ele não pediu nada, mas assim como no sonho dele, assim como Deus tinha revelado, aconteceu. E aqui eu creio que mais para frente, os irmãos vão se lembrar daquele sonho, né? Que José teve, que José contou para eles, que eles iriam, né, se prostrar na frente de José. Mas ele não foi soberbo, ele não foi egoísta, não. Ele simplesmente foi simples. Ele foi simples. Aqui ele conheceu os irmãos dele, né? Reconheceu os irmãos dele. Não conheceu ele, porque, como foi falado ontem, ele estava em vestes reais, né? Ele era governador, então tinha aquela coisa toda, né? Então os irmãos não conheceu. E quando ele fez ali aquele teste, que ontem não deu tempo, né, de falar, ele fez um teste, né? Aquele teste que ele fez com os irmãos era um teste que já era de costume fazer com outras pessoas para que não reconhecesse quem eram os espiões, né? Que ia ver a fraqueza da terra. Então, por ele ser governador, ele tinha esse poder, né, de fazer esses testes. Então, mesmo vendo que os irmãos não eram espiões, só foi para poder comprar o mantimento, ele criou aquela situação e fez o teste com os irmãos. Primeiro, não foi para ver se eles eram espiões, mas para ver se eles tinham se arrependido do que fizeram com ele, sem saber que era ele que estava ali. Porque sabendo que era ele que estava ali é fácil. Ele estava numa posição boa. Quem era que não queria ser amigo de José naquele momento? Quem era que não queria ser irmão dele naquela hora ali? Todo mundo queria. E se ele chegasse e revelasse, ó, eu sou o irmão de vocês, que vocês jogaram ali na cova e tal, e venderam, ele ia ser tratado como assim, né? Ia ser tratado assim. Mas ele não queria isso, ele queria ver realmente se eles tinham se arrependido. E quando ele ouviu, né, que os irmãos estavam ali falando entre si o que eles tinham feito com ele, né, que ele entendeu, né, ali estava falando por intérprete, mas ele compreendeu, ele realmente foi movido, né, em seu coração. Foi movido em seu coração e aí ele pediu, né? Quando ele soube que tinha mais um, que tinha Benjamin, que era o irmão dele mesmo, né? Que foi da mesma pai, da mesma mãe, ele ficou mais curioso, né? Em saber quem era Benjamin, o seu irmão. E aí fez aquilo tudo para poder trazer, né? E aqui
para trazer, né, o seu irmão até ele, né, para ele ver, né, o irmão. Creio que ele também estava querendo ver, né? Aqui vai falar mais adiante. Eu estava observando, sabe, Fábio, como eles temeram, né? Eles temeram, os irmãos temeram a José, pois esse cara vai prender a gente lá, vai deixar nós escravos um tempão e a gente vai ficar lá preso. Por que que ele está querendo levar a gente para comer logo na casa dele, né? Então, eu fiquei assim, observando essa parte, como às vezes o medo impede de ganharmos, de termos a bênção, de receber a bênção. O medo também nos afasta muito, né? Do que a gente tem para receber. E eles temeram, mas tudo era bênção, tudo era plano de Deus na vida ali. Então, Deus ele dá honra a quem tem honra. Então, eles foram humilhados, eles humilharam o irmão, eles venderam o irmão e passaram o tempo todo, né? Que José tinha 30 anos, né? E depois que ele, com 39 anos, eu pesquisei sobre isso, José, com 39 anos, veio ver o Benjamim. Benjamim com 30 e José com 39 anos. Você vê como é, né? Os dias, os tempos que passaram, né, gente? Então, ai, glória a Deus, Deus ele nos honra aí, ainda que as pessoas te humilhem, Deus te exalta e te levanta e assim vai, né? Ontem, quando eu vim para fazer a travessia, né? Eu ia dormir lá na cama. Aí eu falei, liguei para o fiscal disse que tinha um barco de 6 horas. Aí eu falei, então vou me acelerar para poder pegar esse barco de 6 horas. A gente planeja, mas quem maneja é Deus, né? E aí eu corri, consegui pegar o ônibus do atracador para ir pegar o barco de 6 horas. E eu observei aquela mulher ali, porque rica, estava ali na minha frente, eu ia passar para pegar a gratuidade, que a travessia, eu tenho a carteirinha de gratuidade para fazer a travessia, então eu não pago nada. E aí aquela mulher, quando eu falei assim, ela queria comprar as passagens, os bilhetes para fazer a travessia daqui para Morro de São Paulo, mas ela ia comprar na lancha, que é a lancha rápida. E aquela mulher, quando eu falei da gratuidade, a moça falou assim, a hora eu falei assim, eu sou gratuidade. Peguei o documento, ela olhou para mim assim, de cima a baixo, assim, sabe? Com aquele olhar de desprezo e às vezes a pessoa olha a gente com olhar de desprezo, mas Deus ele olha para nós com olhar de misericórdia, porque Deus não olha como o homem olha. Então, às vezes, aparência engana, né? E dinheiro não compra caráter nem compra índole. Então, você analisa como os irmãos de José fez com José e, no futuro, eles precisaram de estar perante a José para poder passar por situações que estavam passando. Isso é uma história muito linda, muito boa, requer para nós nos dias de hoje, né? Para podermos ter mais empatia pelo irmão, ter mais amor pelo irmão, e não julgar as pessoas por aparência, né? José agora bonitão, cheio de money, lá no Egito, e aí Deus é Deus que age. Vejo assim a humildade, né, de José, porque sendo hoje um da gente, ia botar era na forca, ia pegar os irmãos, vocês fizeram isso comigo, agora vocês também vão pagar, né? E a gente vê essa humildade tão linda dele, apesar de tudo que ele passou, que ele não passou coisa pouca, ele passou muita coisa para ele estar ali onde ele estava, né? Sendo ali governador, mas ele, né, pegou seus irmãos
levou para casa dele. Ele poderia comer em qualquer lugar, mas não, ele levou para casa dele para poder conversar com os irmãos, né? Fez ali um banquete, não foi só pão, acredito eu, né? E, né, eu conjecturo em minha mente, quando a gente assiste um filme, né? A gente olha assim aquela mesa completa, muitas frutas, muitas coisas, e ele tinha condições para isso, né? Ele era governador, ele tinha condições. Então ele recebeu seus irmãos, né, com honra, com muita honra. E eu estava querendo fazer uma conta aqui, mas o Benjamim eu acho que tinha menos idade. Porque quando José tinha 17, que ele foi colocado na cova, Benjamim ainda não era nascido, porque ele não conheceu Benjamim. Então, se ele tinha 39, Benjamim não tinha 30. Né? Eu não fiz a conta aqui, mas aí vai ser 39 menos 17, né? 17 anos. No caso, ele era 17 anos mais velho que Benjamim. Benjamim era mais novinho. Acredito eu, assim, eu pensando, né? E também os egípcios ficou assim, pasmos, né? Com o que eu estava vendo aqui, que eles, né, os irmãos, se assentaram todos na mesa, né? De acordo com as suas idades, né? No verso 33, o primogênito, depois foi indo, né? De acordo às suas idades, todo mundo ali organizado, né? E a porção de Benjamim era maior do que a deles, né? Aqui eu não entendi se foi, no caso, José que mandou servir assim, né? Como foi, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a porção de todos eles, né? E eles beberam e se regalaram. Aqui na minha Bíblia fala assim, deve ser, se alegraram, né? Com ele. Amém. Só até. Isso, amém. Obrigado, também. Aqui só é, recordando, quando José foi vendido, a mãe dele já tinha falecido, né? Então Benjamim já tinha nascido, Ah, tá? O Benjamim já tinha nascido já. E eles tinham uma pequena diferença mesmo de idade. Aqui no chat GPT fala que em torno de 1 a 6 anos, mais ou menos. Então, Benjamim era o irmão mais novo, era o caçula, né? Mas, mas quando José foi vendido, Benjamim, inclusive a mãe dele, Raquel, já tinha falecido já, nessa época. podemos. E interessante que a gente vê aqui nessa parte, né? Que Jacó não queria que os filhos voltassem, né? Para o Egito. Mas a fome era grande, né? Eram 7 anos de fome, né? Então, quando acabou os cereais que tinham sido enviado, né, por José, a família, através dos irmãos, eles tiveram que buscar mais, né? E ficaram naquela discussão, e agora, o que fazer, né? E a gente já vê aqui uma visão diferente, né? Eu achei bonito também que aqui já usa o nome de Jacó usando o nome Israel, né? Fala Israel, né? Já não usa mais o nome Jacó aqui, né? Mas a gente vê aqui Judá tomando a frente, né? E assumindo a responsabilidade, né? Sobre o irmão mais novo, né? Falando que ele não voltar, a culpa dele, a culpa, né, do irmão não voltar cairá sobre ele, né? Para sempre, né? Então, Judá, a gente já vê uma postura diferenciada de Judá, né? Se a gente for se recordar, Judá, foi Judá que teve a ideia de vender José, né? E também foi Judá né, contou aquela particularidade da família dele, né? Onde acabou se deitando com a nora, né? Que estava vestido de prostituta, né? Para enganá-lo, né?
E quando ele tomou conhecimento do que ele tinha feito, né, quando ela devolveu os pertences dele, e ele, né, tomou consciência de que o erro era dele, né, era ele que estava errando, e então houve uma transformação em Judá ali, né? Então a gente já vê um homem transformado aqui, né, quando Judá oferece ao pai, né, a responsabilidade por levar o irmão e trazê-lo de volta, né? É, e aqui a gente vê também o Jacó depois falando, né? Então leva, né? Leva o dinheiro em dobro, né? Leva mel também, leva o que a gente tem de melhor aqui, né, e ofereça, né, para ele, né? Para que a ira dele não caia sobre a família dele, né? Leva também o dinheiro, né? Leva em dobro, né? Leva o dinheiro que foi restituído no saco do cereal e também leva mais para, né, para comprar mais, né? Que pode ser que tenha sido por engano que esse dinheiro tenha né, parado ali na boca do saco, né? E também leva seu irmão, né? E, e Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Né? A gente já vê aqui a ansiedade, né, de Jacó em relação a esse processo todo, né? É, e aqui, já no 15, né? Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro, e a Benjamim, levantaram-se, né, e desceram ao Egito. Né? E aí, vendo José a Benjamim com eles, disse, né, ao despenseiro da sua casa: leva este homem para casa, né? Mata reses e prepara tudo. Olha que coisa, né? Quando os homens chegam lá, José, ao invés de negociar, né, de tratar ali dos cereais, né, manda levá-los para casa. E eles aqui ficaram assustados, né? Falou, agora, né, seremos feitos como escravo, né? Seremos tidos como escravo, porque mandou levar para casa dele. O que ele quer com a gente, né? E aí a gente vê aqui, né, justamente acalmando ele aqui, né? Falando que não, né? Ó, trouxeram também. Aí, e depois eles falam, né? Ó, trouxemos dinheiro aqui, né? Inclusive em dobro, né? Tentando amenizar ali a situação, né? E ele disse, né? Paz seja convosco, não temais o vosso Deus e o Deus de vosso pai. Vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim, né? E lhes trouxe fora Simeão. Olha que coisa, né? Ali eles começaram a tomar consciência de alguma coisa estava acontecendo, né? Algum mover de Deus ali, porque ali foi declarado que Deus, né, o Deus, né, de Jacó, né, estava naquilo ali, né? Depois levou o mordomo, mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Né? Então prepararam um presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Olha que maravilha, né? E aqui a gente vê um ritual diferente, porque os egípcios, né, eles eram proibidos de sentar à mesa junto com os hebreus. Existia uma separação. E quando José volta, ele come junto com os irmãos, mas não sentado na mesma mesa. Ele come no mesmo ambiente, porque até então os egípcios sabiam que José era hebreu, mas os irmãos não sabiam quem era José, né? E José não queria revelar ainda que ele era hebreu, né? É, e aqui José vem e abençoa, inclusive, até o irmão, né? Ele fala aqui, ó, então chegando a casa, José trouxeram-lhes para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. Eles, olha isso, né? Novamente, né? Prostraram-se, né, em relação a José, né? Cumprimento do sonho de José novamente. Eles perguntou pelo seu bem-estar e disse: Vosso pai, o ancião, de quem me falaste, vai bem? Ainda vive? Então aqui a gente mostra, né, que José nem sabia se o pai estava vivo ainda, né? Então tem gente tive a impressão que eles soubessem, mas não. José já, né, estava achando ali que o pai talvez tivesse partido, né? E responderam: Vai bem, o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda a graça, meu filho. José se apresentou e procurou onde chorar. Olha aqui, mostra
José emocionado, né, ao recordar, ao ver o irmão, né? Porque se a gente for pensar, Benjamin era o único que não tinha participado daquilo tudo, né? Benjamin era o único que não tinha entregado José, né? Era o irmão mais novo, então ele não estava ali naquele meio, né? Daquilo que aconteceu, né? Então ele vê ali o irmão que era o irmão da mesma mãe dele, né? Mesmo de Raquel, né? Então José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão, entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: Serve a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, né? Então serviram a José, né, a parte deles apartada, né, no mesmo ambiente, mas apartado, e eles também a parte. E a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhe era lícito comer pão com os hebreus. Então a gente mostra aqui que José ele estava almoçando ali, acho que era almoço, né, comendo ali a refeição dele, junto com os egípcios, né? No mesmo ambiente, mas junto com os egípcios. Porquanto é isso abominação para os egípcios, né? E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a menoridade. Disto os homens se maravilharam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. Olha isso, né? Aqui a gente mostra o favorecimento, né, de José em relação a Benjamim, né? Justamente por saber que Benjamim, era o único inocente, né? E isso não mostra vingança, né? É, mas mostra o favorecimento de Deus em relação a Benjamin por não ter participado daquilo tudo, né? Mas apesar disso, todos eles comeram, né? Todos eles, né, participaram ali da refeição, né? A gente não vê a ira de José, o que a gente vê é amor, né? E também o carinho dele pelo irmão mais novo ali, né? Principalmente por ele saber que era da mesma, da mesma mãe, né? Que era o irmãozinho mais novo dele, né? Mostra o carinho de José em relação a Benjamin. Deixa eu ver na nota da minha Bíblia aqui se fala alguma coisa. Aqui Ou fala falo. a porção de Benjamin. Diga, Ruth, pode falar, querida. Eu, eu acredito que quando o José colocou a porção do Benjamim maior, ele É, colocou para testar os irmãos. isso mesmo que tá Porque falando aqui. na época os irmãos tiveram inveja dele. Então ele queria ver se com o Benjamim era a mesma Era a coisa. mesma coisa. Porque na época, tudo que o pai dava para ele, os irmãos sentiam inveja. Então ele fez de propósito, ele deu mais ao Benjamim para poder ver se os irmãos iriam ficar de olho, conversa, inveja. Mas não, eles comeram em paz, eles comeram em harmonia e ainda cuidando do Benjamim. Então ele viu que os irmãos tinham sido transformados, ele viu que agora não havia inveja, e sim carinho, amor, cuidado, porque eles estavam tudo um cuidando do outro, entendeu? Foi por isso que ele fez isso. E aí ele, quando ele vê isso, aí ele já tá emocionado, né? Por causa que quando ele vê o Benjamin, ele, igual você falou, é, ele sente tudo de novo, ele sente a dor e ele lembra, esse é o único que não fez comigo o que os outros fez. Ele ainda tá ali aquela dor. Ah, mas quando ele ele faz esse teste, ele vê que eles passaram. Então, aquela dor, ele chorou, ele pôs para fora. E quando ele vê os irmãos não tratarem o Benjamin igual trataram ele, não tendo inveja, aquilo traz a paz, ameniza aquela dor dele. Então, e a outra parte também que você falou do Judá, eu acho interessante que você continua lembrando que ele é aquele que foi lá e deitou com a nora que se fez de prostituta, e lá ele caiu em si e começou a ter a consciência do que ele fez e que não estava correto, que ele não estava pegando o caminho correto.
e voltou para trás viver com os irmãos. E na hora que ele fala para o pai, o Rubens já tinha falado para o pai: pai, deixa a gente levar o Benjamim, que eu dou meus 2 filhos, que, que te prometo que trago. Se não trazer, você pode ficar com meus 2 filhos, né? E matá-lo eles e fazer o que queira. Mas quando Judá, que era o que propôs matar o José, ele vai lá e assume, pega a liderança e fala pro pai daquele jeito. O pai não tem muita escolha também, né? E então deixa aí. Mas lá mostra que ele estava arrependido, que ele se arrepende do que fez, então que ele estava disposto a entregar ele próprio, entendeu? O arrependimento dele. Então a gente vê a transformação deles, igual a dona Marineide falou, lendo, vendo tudo isso aqui. Esse é a parte da família transformada, sabe? É lindo, é muito lindo mesmo. E também quando o Israel, que troca o nome dele, ele trocou lá já um pouco antes, né? Mas aqui eles já estão reconhecendo ele Israel e não mais Jacó. Ele, quando ele fala que pode levar o Benjamim, ele tá não é ansioso ou coisas assim, ele tá confiante em Deus, entendeu? Que ele fala, o meu Deus, né? Como que é o versículo lá? Esqueci agora. É, que ele fala que por causa do Deus Todo-Poderoso, ele sim vai enviar os filhos dele. Porque ele tá confiante que Deus vai cuidar, entendeu? Mas se Deus não cuidar, se ele o perder, que assim o seja, entendeu? Então, Ele fala, Deus Todo-Poderoso, vos dê misericórdia perante o homem, para aham, que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. é, ele tá, para mim, ele tá confiante aí, entendeu? Ele tá confiando que Deus vai o guardar, mas se Deus não guardar, que assim seja, entendeu? Ele vai aceitar. Foi porque ele teve toda a resistência durante o período todinho que eles tiveram a comida, sabendo que para voltar o Benjamim teria que ir. Então, esse período todo, Deus tratou no coração dele, entendeu? E aí deixa voltar. Tem muitas lições nesse capítulo também. Mas tudo bom. É lição de arrependimento, lição de confiança, lição de amor, lição de deixar aí a dor que tá há tanto tempo. Desculpa que eu interrompi você. Lição de fidelidade, lição de fidelidade também, né, Ruth? Também ele é de Deus, dos irmãos, tudo. Porque É, igual quando eles chegam lá e que acham estranho, né? Que o jeito que eles são tratados, e o servo de José fala para eles da maneira que eles entendem, fala, oi, tem alguma coisa errada aqui, eles estão nos tratando bem, então alguma coisa tem, entendeu? Por que que estão nos tratando bem? É, alimentou as coisas, depois eles verem o irmão vir e, e o irmão provavelmente já está bem tratado também. O irmão que ficou como prisioneiro volta, não prisioneiro, volta vestido limpo, vestido bem. Então, aí eles mandam eles direto para casa do homem. Peraí, tem alguma coisa errada. Vão nos fazer escravo ou o quê? Depois eles se verem sentados naquela mesa, limpos, que lavaram os pés e tudo, para comer e sentados na ordem de nascimento deles, eu também ficaria, ué, tá passando alguma coisa aqui. Mas ainda tem mais um pedacinho para a gente ler amanhã. Quando, em relação ao nascimento de Benjamim, aqui não fala quantos anos, na Bíblia não fala quantos anos José tinha quando Benjamim nasceu, né? Mas ele diz aqui que pode ter sido em torno que talvez José tivesse em torno de 1 a 6 anos de idade,
né? Então, se a gente for ver aí, se José tinha 41 anos, provavelmente Benjamin teria alguma coisa próxima de 35, 34, né? Ou até mesmo 40 anos de idade, né? Não sei, né? Então, acho que é em torno de 35 a 40 anos de idade. Porque aqui na Bíblia a gente não tem esse detalhe de exatamente quantos anos, né, José tinha quando Benjamin nasceu, É tá? Mas o que a gente sabe é que verdade. ele foi vendido aos 17, não foi? Aos 17 anos, e que a mãe dele já tinha É. falecido, né? Então, foi antes disso, né, que, que Benjamin nasceu, né? Eu ficaria em torno de 30 a 40 anos, né? A idade de Benjamin, mais ou menos. Ou seja, não era uma criança mais, já, né? Já era um homem formado já, né? Mas era o mais Jovem. novo, né? Era o caçula da família, né? Eu achei interessante isso que a Ruth trouxe, justamente sobre a forma, né, com a qual José usou para testar os irmãos, né? Então não foi à toa que José pediu para Benjamim vir, né? Foi justamente para que ele pudesse, né, testar os irmãos em relação a, né, testar o coração dos irmãos, né? Como é que os irmãos ficarão, né, se eu der mais ao irmão, né? Se aqui que interessante, né? Como que você serve a mesa? Ó, para esse irmão aqui, eu vou servir 5 porções a mais, né? E vou ficar só analisando o coração. E aí eu acho que é o último parágrafo aqui, o último versículo, né, que fala aqui, ó. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E aqui finaliza, e eles beberam e se alegraram com ele, né? Então acho que aqui foi a resposta, né, do teste de José aqui em relação aos irmãos, né? Que todos eles se alegraram com ele, né? Não ficaram, né, de conversinha, de olhares, né? Tiveram o coração entregue ali e ficaram felizes, né? Porque a expectativa que eles tinham é de que eles pudessem se tornar prisioneiros, né? Escravos, ou até mesmo não voltarem mais, né? É, Benjamin, por exemplo, ser morto, né? Era o filho querido do pai. E no coração deles eles sabiam que o pai estava sofrendo, né, com tudo aquilo, né? Já tinha o sofrimento de ter perdido José, né? E agora teria o sofrimento também de perder Benjamim, né? Então, o José pôde presenciar aqui a transformação, né, no coração dos irmãos, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai, neste momento eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por esse dia maravilhoso, Senhor, por nós acordarmos bem, com fôlego de vida, apesar das circunstâncias e das lutas de cada um, meu Pai. Nós estamos aqui para te agradecer por tudo. Pai, neste momento, Senhor Deus, também quero te agradecer por este devocional, por cada pessoa que está aqui, Senhor, por todos estarem bem, por suas famílias, meu Pai. Que o Senhor possa estar indo, Pai querido, de encontro a cada um nesta hora, a cada família que vem estar em tuas mãos, Pai, que o Senhor possa repreender todo o mal sobre a vida deles, Pai, porque nós sabemos que o inimigo, ele está ao nosso derredor, Pai querido, mas os teus anjos estão ao nosso redor, nos guardando, nos purificando, Pai, nos ensinando, Pai querido, nos consolando, o teu Espírito Santo, somos gratos, Senhor, por isso. Pai, também te peço pela vida do seu Mário, Senhor, que o Senhor possa acampar teus anjos, Pai querido, lá no lar dele, Pai querido, que possa arrepender todo o mal, toda enfermidade, Pai, toda seta maligna. Nós não sabemos o porquê que ele não apareceu hoje, mas o Senhor sabe, o Senhor contempla todas as coisas. Então, Senhor, venha fazer conforme a tua vontade e o teu querer na vida dele e na vida de cada um que está aqui, Pai. Abençoa nosso dia, Senhor, e nos livra de todo mal. E nos dá força para estarmos aqui, Pai, todos os dias, enquanto o Senhor permitir. Que nós venhamos estar aqui, Pai querido, que o Senhor possa nos dar sabedoria, Senhor, da tua palavra, para aprender e para ensinar também, Pai querido, outras pessoas, Pai. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente